Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a Auren, que nesse último pregão subiu cerca de 1%. Nos últimos 3 meses vem caindo cerca de 15%, né? O que a gente consegue observar aqui é que ela está abaixo da média móvel de 50 períodos, o que normalmente é uma marca importante para o ativo, então isso significa que ela está abaixo da sua média, né, das últimas 50 semanas, e quando a gente olha num consolidado um pouco mais extenso, nos últimos 12 meses, a gente observa que ela ainda está 36% de queda, né, nos últimos 3 anos, depois aí da migração entre CESP e também Auren, a gente percebe que ela está abaixo agora de duas outras médias móveis importantes, tanto abaixo dos 50 das últimas 50 semanas, quanto também abaixo das últimas 20 semanas. Significa que tanto no curto, médio e longo prazo ela está abaixo das suas médias. O mercado ainda continua apostando no ativo, né? Então pelo menos 12 analistas aqui, na sua maioria, falando para manter o ativo, e um preço médio alvo aqui que eles projetam é de R$ 13,42, ou seja, mais aí de 80% de alta. A gente vai dar uma olhada um pouco mais neste ativo, um pouco mais nas perspectivas, no modelo dele de geração de caixa, modelos comparativos para saber se ainda vale a pena ou não investir em Aure. Especialmente a questão da sua modelagem de dívida, que é extremamente importante, uma vez aí que ela passou por questões, né, de aquisição e acabou absorvendo uma empresa um pouco mais endividada. O que a gente consegue observar aqui é que hoje ela está abaixo de algumas empresas do setor, né, como por exemplo da Eneva, Equatorial, Eletrobras e também da própria Copel. A gente percebe que ela está sendo negociada a um múltiplo de apenas 10% além do seu valor patrimonial, o que para uma empresa, né, deste setor aqui é até um ponto positivo. A média do setor é cerca de 5,25 vezes. Então, desse ponto de vista, ela acaba recebendo 3 de 6 estrelas, até com, assim, a gente pode colocar um leve nível de desconto, né? Interessante. Na questão de receita, ela vai entregando menos do que havia, ou os especialistas, né, haviam prospectado. Infelizmente, a gente sabe que a questão das dívidas impera um pouco na Auren, né? A gente antes tinha uma empresa redondinha e agora ela se vê aqui com pelo menos 51% de dívidas em títulos de bonds ou debentures, 39% para o BNDES e outros 10% aqui em outras aplicações. O importante é que 77% dessa dívida está atrelada ao IPCA. Se fosse o CDI, ia ser um fator complicador, porque hoje está aí por volta de 13 e pouquinho, em perspectiva de chegar a mais de 15, e ela teria que pagar um bônus além do CDI, que seria o spread. Então, pelo menos no IPCA, mesmo que subiu bastante aí em fevereiro, pelo menos aqui está um pouco mais tranquilo. Eu separei alguns pontos interessantes da última apresentação de resultado, né, da Auren, que vale a pena a gente interpretar. Nesse primeiro momento, não foi interessante, pelo menos para os analistas e para os investidores, como que a gente pode chamar, esta aquisição, absorver os ativos da AES. Mas veja a tese de investimento do pessoal da Auren, né? Será que a gente vai se perguntar assim, poxa, será que eles não estão vendo o que eles estão fazendo? Será que eles são tão ingênuos assim? A gente precisa entender, obviamente, qual é a tese. Veja só, aqui eles colocam nesse gráfico, que é bem interessante, como que foi o comportamento médio e as fontes geradas de energia renovável ao longo de um período aqui de aproximadamente, olha, 13 meses, vamos colocar 12 meses. O que a gente consegue ver aqui, pelo menos na faixa azul, que é a predominância, é que grande parte da geração dela, obviamente, vem de hidro. Então a gente pode observar aqui na geração, pelo menos 49 gigawatts, né, no último trimestre aqui, foi gerado de hidro, 9 aqui foi gerado de térmico, ok? 13 aqui foi gerado de eólico, depois vem 4 solar, aí vem outras de geração distribuída e um pouquinho aqui também de eólico, entre outros. Muito bem. Então, o que ela percebe aqui? Ela vê que neste cenário, olha lá, ó, cenário
hidrológico desfavorável ao longo do ano. O quarto trimestre foi marcado por grande volatilidade nos preços de energia pelo aumento do despacho de termoelétricas por ordem de mérito. Pois é. Então o que acontece aqui? Dentro dessa matriz de geração energética, veja que há um descasamento, há um desbalanço e algumas faltas que a empresa percebe, e isso prejudica muito a geração de caixa. Isso daqui é o cenário atual. Veja o porquê, né, da escolha aqui da AES. Veja como ela entende, né, a melhora no portfólio. Olha só, quando era somente Auren, esta parte aqui, olha, o perfil médio diário de geração, veja só como que ficava. Veja que aqui, olha, você tinha 10 milhões de reais em ganhos por geração dentro desta alíquota, e você tinha aqui, olha, uma grande parte hidro, depois entra aqui solar, né, que é só num período, e depois eólico aqui, que é um pouco mais constante, mas isso daqui não garantia para ela uma plena, né, olha, veja aqui a rampa, veja que não garantia para ela uma plena estabilidade dos preços, né, ela tinha aqui uma estabilidade menor dos preços, dos ganhos dela. Agora, com a incorporação, tá vendo aqui, ó, Auren consolidada pós AES, olha aqui o ganho, né, que ela tem. Por quê? Porque ela tem um portfólio mais consolidado para poder vender energia no mercado. E olha só que interessante, veja que aqui, olha, há uma defasagem muito grande, uma carência de portfólio para o atendimento, e agora ela consegue melhorar não só a questão das receitas, mas também das margens de venda, tá vendo? R$ 1,6 por megawatts hora, tá vendo? Então veja que aqui, como você adicionou portfólios que tem um nível de receita maior, olha só, portfólio que tem um nível de receita maior, além de você ter mais portfólio robusto, né, na verdade, você consegue não só trazer receita, mas também a apreciação desta geração, o que é bem interessante. É por isso que a gente não pode avaliar de primeiro momento, né, a questão da aquisição da AES apenas pelo perfil de dívida e essa anuência de dividendo por hora. A gente tem que olhar meio que num horizonte de longo prazo, né? Saber quando que isso daqui vai ter efeito, se as teses se mantêm de pé e depois que isso daqui estiver bem consolidado, aí sim vão continuar os dividendos, a empresa vai continuar no crescimento orgânico e inorgânico. Algumas coisas que a gente vem observando aqui, olha, é bem interessante. Por exemplo, vamos pegar aqui na parte de geração. Ó. Veja que a parte de geração do portfólio dela está muito bem otimizado. Dá uma olhada aqui, olha, a quantidade dos ativos, né, ao longo de todo o Brasil agora. Veja, ela tem eólico, ela tem agora bastante solar, que incorpora energia, né, riquíssima para o seu portfólio. Dá uma olhada na quantidade de hidrelétricas que ela tem aqui, olha. Olha lá, tá vendo? Especialmente aqui do Rio Tietê, que é bem importante, o Porto Primavera, esse daqui eu conheço bem, eu passo aqui em cima, entre outros, tá? Olha lá, ó, parte do Altos do Sertão, os projetos gigantescos que já estão prontos, Caeté, Tucano, né? Enfim, entre outras coisas. Então, ela hoje se tornou uma gigante, né, na questão de geração de energia renovável, né, em diferentes frentes e diferentes matrizes. O ponto é saber quando que isso daqui vai começar a realmente, né, desalavancar e trazer mais receita e, obviamente, o dividendo aqui para a gente. Uma coisa interessante, olha, hoje ela tem já os patamares de geração 96% e 96% de disponibilidade no hidrelétrico. Aqui ela arrasa, né? Mesmo sabendo que os ganhos médios foram inferiores nesse último trimestre, aqui ela tem uma boa disponibilidade. O problema é ela garantir, por exemplo, aqui, olha, eólico, né, que não é constante. Disponibilidade 94% e geração 90%. Pois é. Também no solar depois acaba apanhando um pouquinho também. Ó. Disponibilidade 100% versus 100%, perdão, 98% versus 100% do ano anterior, mas aqui também tranquilo. A gente sabe que tem muita volatilidade no solar, né? É geração fotovoltaica. Mas o ponto é esse, né? Ela tem aqui vamos colocar assim, investindo, né, nesse mix do portfólio para poder melhorar um pouco mais aí as suas operações. Outras coisas que a gente também consegue observar, olha, ela vem melhorando bastante o seu rating de comercialização, ou seja, ela consegue comercializar
com uma capacidade bem maior, lembrando que quando você faz a geração de energia, aí você tem a transmissão, né, que são as torres, e depois você tem a distribuição aí que são nas casas, que nem CPFL, por exemplo. Então aqui é geração, aqui é transmissão e aqui é distribuição. Para você poder vender este lote para a distribuidora, você tem que ter uma capacidade garantida de produzir isso daqui. Você se compromete em vender o lote, né, de energia para a distribuidora. Assim como a distribuidora, ela compra esse lote de você e mesmo que a população aqui na distribuição gaste pouco, né, ela arca com a diferença. Né? É por isso que o filé mignon é sempre a transmissão, que ele está aqui no meio e para ele tanto faz se gerou muito e se comprou pouco, ele só tem o papel de garantir a disponibilidade aqui da transmissão. Por isso que é o filé mignon aí, de acordo com o Bars. Mas muito bem, mas veja que aqui, olha, a comercialização dela em gigawatts vem crescendo cada vez mais, tá vendo? Então ela vem conseguindo garantir, que é importante para ela, né? Ela ter assim culhão de garantir a quantidade de energia que ela se propõe a vender e ela consegue cumprir com isso, podendo vender mais aqui para distribuidoras, tá? Isso daqui é um ponto extremamente importante. Entre outras coisas, né? O portfólio vem melhorando, as famílias estão consumindo mais, até mostra aqui, né, que a parte de residência, que normalmente é a energia mais cara, ela cresceu bastante, cresceu cerca de 7%. Olha, se você vir aqui, ó, olha lá, 7% no residencial. O perfil térmico ficou anômalo, né? Então teve grandes índices de calor, né, em alguns pontos concentrados, o que aumentou aqui o residencial, cerca de 7%. A indústria gastou 4,8%, comércio 5,2%, o total aqui 5,3%, tendo um aumento aqui da área residencial. Outra coisa, ela está envolvida no plano aí de mercado livre de energia. Hoje apenas para alta e média tensão, mas logo para baixa tensão. Isso vai permitir que ela venda direto de fontes, né, da sua escolha, barateando o custo da energia, né, e você pode se beneficiar disso. Então, isso daqui também é extremamente importante. No final da apresentação, falou um pouco aí sobre a questão de dividendos. De fato, tem essa, vamos falar assim, né, esse ato aí no pagamento de dividendos, então praticamente nada, né? Só corrigiu ali algumas perdas, fala mais sobre o projeto, algumas considerações finais, enfim, por exemplo, aqui fala, né? Olha, novo capítulo da Auren, terceira maior geradora do país, portfólio vencedor, que foi aquilo que a gente falou, maior comercializadora de energia do país, também falamos sobre isso, captura de sinergia, desalavancagem rápida, isso a gente quer ver, né? Olha lá, capacidade adicional de 100% operacional em 2025, a gente quer ver essa desalavancagem. E perspectiva de mercado, olha lá, com crescente demanda por energia limpa e sustentável, mudança na matriz energética do país e abertura do mercado de energia, foi questão do mercado livre, a Auren está bem posicionada para aproveitar as oportunidades de mercado e continuar essa trajetória de crescimento. É uma pena que aqui, né, aqui nos pontos principais ela deveria ter falado, né, olha, a nossa tese aqui é a questão também dos dividendos, mesmo que por hora não esteja aqui tão implícito, mas a gente ainda continua nesse cerne aí de pagamento de dividendos, né? Então isso acabou espantando um pouco mais aí os investidores, mas vamos esperar. Do ponto de vista aqui fundamentalista, vamos dar uma olhada em Auren se ela está barata, né? Ó, Auren 3, pegar aqui no nosso painel inteligente, vou deixar o link aí na descrição, também no QR Code. Mesmo com a queda, né, olha, o preço justo é 8,24, ela, última cotação 7,59, só que o dividendo, ó, mingou. PL dela bem distorcido, alguns fatores aqui que a gente pode chamar de fatores contábeis, né? Mesmo ela tendo desconto em relação ao seu valor patrimonial, PL muito puxado, né? O ROI muito baixo por conta desses últimos resultados, então Graham diz para não investir e Greenblatt também não investir, baixo potencial de crescimento. Mas aqui no nosso painel a gente conseguiu monitorar outras empresas que têm um baita de um potencial de dividendo, ao alcance de 2 cliques, ó. Baratas de Graham e baratas de Greenblatt. Eu até uso 2 filtros, ó, pelo menos 30 mil de liquidez nos últimos 2 meses e pagando mais de 6% de dividendos. Eu encontrei algumas aqui, olha, até filtrando por potencial de mais de 300, 400, 200%. E dá uma olhada, olha, tem uma nova aqui, olha, pagando 13,2%. Tem essa daqui, olha, pagando 33% de dividendo, podendo subir 250%.
Tem uma aqui pagando 13% de dividendo também. Tem umas de energia aqui também, né? Olha, pagando 10,33, muito barata, podendo subir 160%. Então esse painel vai te ajudar bastante aí, né? Só paga uma vez e tem acesso anual a ele, tá bom? O link aí na descrição. E na nossa carteira pública aqui, estou deixando minhas reservas em dólar, rendendo 5% ao ano, né, com atualização diária, para eu pegar boas oportunidades. Deixei até uma lista aqui, né, para eu ficar acompanhando, e assim que cair algumas dessas, como por exemplo ISA, cair CEMIG, né, também estou de olho na Copasa, eu faço aqui as minhas compras, tá? Utilizo a corretora que eu confio, taxa zero e comissão zero, a Quantifury, e se você quiser conhecer, vou deixar aí o link na descrição e nos comentários. E utilizando o meu código Bruno, você ganha como recompensa ações do Banco do Brasil direto aí na sua conta, né? Negociando pelo menos $50 na conta Trade. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e também compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.